nesse momento diga, mas saúde mental, né? Eu tô bem. Todos nós precisamos cuidar da saúde mental. Depois dessa questão da pandemia, né, algumas situações ficaram muito complexas, né? A gente perdeu muitas vezes aquele contato direto com as pessoas, os idosos principalmente, né? Hoje a situação está querendo voltar ao normal, mas os idosos são as pessoas que acabam muitas vezes ficando mais sozinhas com tudo isso. Porque os filhos trabalham, os netos estão na escola e aquele contato que tinha antes, hoje está voltando, mas ficaram há muito tempo, 2 anos, sem ter uma conversa. E as pessoas de mais idade são diferentes aí da nova geração. A nova geração está mais habituada à questão virtual. As pessoas aí, uns quarentões para cima, né, estão mais acostumados àquele contato mais direto, mais afetivo. Então, nessa questão, nesse afastamento, algumas pessoas já começam a adoecer, problemas de depressão, criando ansiedade. Além disso, hoje a questão financeira acaba, infelizmente, sendo um dos problemas também. A gente acompanhou nessa semana no estado do Paraná uma tragédia que aconteceu, onde um policial militar matou 8 pessoas. Matou os filhos, a esposa, os pais e ainda outras pessoas ainda. E, segundo um áudio que rola por aí, gravado pelo próprio policial que tinha mandado então nos grupos da família, ele usa como tese, né, para essa questão aí que estava sofrendo de depressão, que teria se viciado na questão de jogos e com isso o casamento foi esfriando, a esposa chegou um momento de dizer, não quero mais, e ele acabou tendo essa atitude horrível, justamente no dia do homem, né, acabou não sendo homem, matou todo mundo. É uma questão de saúde mental, começa lá com a saúde mental, um probleminha porque é pequenininho e que poderia ser resolvido se as pessoas se abrissem mais, procurassem uma ajuda de um psicólogo ou até mesmo de um psiquiatra. Psiquiatra não é coisa só de louco não, tá? A psiquiatria ajuda em muito. Quem já foi num psicólogo ou num psiquiatra sabe o bem que faz, né? Você consegue, parece que ampliar horizontes, você consegue sair daquele ciclo fechado, criar novas alternativas, enfim, ajuda e muito. E é de extrema importância que todos, sem exceção, crianças, adolescentes, adultos e idosos, procurem sempre ajuda na saúde mental, né? Mas a gente esbarra num outro problema, que na rede pública são pouquíssimos os profissionais que conseguem atuar e a demanda é muito grande. Quer ver só? Procure um CRAS, tente uma consulta, um agendamento para segunda-feira, se você consegue. Eu duvido que se consiga, porque tem muita gente na fila de espera. Então a gente precisa trabalhar mais a nível de Brasil a saúde mental. A doença do século tem aí a depressão. Então, a melhor maneira que a gente pode ter é trabalhar a cabeça. Preste muita atenção nesta matéria especial que eu trago nesta manhã de sábado com a psicóloga doutora Deise Rosa. Nós viemos de uma história que se preocupa muito com o físico, a dor física, né? Se eu tenho um tumor, eu vou procurar um médico. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou procurar um médico e assim por diante. Mas quando eu não estou bem, as pessoas às vezes não qualificam esse sentimento, né, as emoções mesmo, só que isso vai virando muitas vezes uma bola de neve e hoje nós temos inúmeras pesquisas mostrando o quanto tudo isso pode ser prejudicial para o trabalho, para as famílias, para as relações, para tudo. Por quê? Porque se eu não estou bem, eu não produzo bem, eu não me relaciono bem. Então, para que a gente possa olhar para as nossas, olhar para dentro e olhar para as nossas emoções e respeitá-las, o que é mais importante. Quando a gente fala de respeitar, é entender que nós estamos atualmente, principalmente antes da pandemia, isso era mais forte, no movimento todo de sociedade do espetáculo, onde eu tenho que estar sempre sorridente, sempre muito feliz, sempre muito alegre, sempre mostrando as maiores alegrias do mundo, sejam elas em redes sociais ou fora de casa, né? Mas o que a gente sabe é que todo e qualquer ser humano não vive uma sociedade do espetáculo, não vive um espetáculo diário constantemente. Nós temos dias maravilhosos de grandes espetáculos, mas temos dias normais, dias tristes, dias tediosos, dias raivosos. Nós temos emoções que elas oscilam. E essas emoções oscilando, elas podem, assim, eu posso estar, por exemplo, num momento de muita raiva e agredir o outro verbalmente, até fisicamente, e aí isso vai ter consequências, e aí eu começo a fazer isso mais de uma vez. Então a gente vai tendo inúmeras consequências negativas por conta disso. Quando a gente fala
que a gente, sociedade, não precisa viver nesse espetáculo, porque esse espetáculo é irreal. O real é ter dias melhores e dias piores e tá tudo bem. E quando você entender que os seus dias piores estão ficando mais tempo do que os dias bons, opa, talvez seja hora de procurar ajuda profissional. A psicologia é, sim, a área da saúde, enfim, que trabalha as questões emocionais e muitas vezes de alucinações, delírios, né, e popularmente chamados de loucura. Mas quando nós não estamos bem, isso também faz parte da psiquiatria. Quando nós não estamos satisfeitos com algo, quando nós estamos com sentimentos que eles não estão numa faixa mediana, eles estão sempre muito para baixo e é constante, a psiquiatria e a psicologia, elas vão vir ajudar. Qual a diferença aqui? A psiquiatria, ela vai ajudar na questão do aspecto físico. Então, o corpo começa a ter questões de substâncias neurológicas e assim por diante, que precisa muitas vezes de medicamento. Então, o psiquiatra, ele vai estar auxiliando esse processo. O psicólogo é aquele que vai auxiliar da onde vem isso, né? Porque desde quando a pessoa começou a se sentir mal, quando que isso acontece, há quanto tempo que isso está acontecendo na vida do sujeito e o que o mantém neste movimento, muitas vezes depressivo, ansioso e assim por diante. Então, a junção desses dois profissionais, tanto da psicologia quanto da psiquiatria, ela só soma na vida das pessoas, e não só de um sujeito, mas de toda a família de um modo geral, né? Porque se eu estou bem, eu trato o outro bem, aí o outro fica melhor e assim vai. Então, eu acredito muito no processo de mudança e de adaptação. Nós somos muito bons nesse processo de adaptação, mas toda e qualquer adaptação gera uma certa ansiedade inicial, que muitos passaram e estão passando, e depois isso vai se acomodando internamente. Eu acredito sim que toda dor, ela gera um crescimento. Infelizmente, nós estamos falando de muitas dores, né? Essa pandemia, ela trouxe muitas dores. Até aqueles que estão bem, supostamente bem, não conseguem estar 100% bem. Por quê? Porque nós estamos vendo muitas coisas difíceis ao nosso redor e com muitas famílias e assim por diante. Então, o medo está fazendo parte. Mas as pessoas estão até entendendo e falando mais sobre essas emoções. Sabe aquela coisa antiga assim do tipo, não, eu não tenho medo de nada. A gente já nem cogita mais isso, porque sim, todos nós temos medos e os medos eles estão aparecendo. Teremos consequências? Teremos e já estamos tendo, né? Consequências, por exemplo, com as crianças, consequências com os idosos, né? O número de idosos, o número de depressão em idosos aumentou assustadoramente, e aí é que vem a ajuda do profissional, tanto da psicologia quanto da psiquiatria, para tentar acolher essas dores, para auxiliar, não é para conseguir, porque é o passo que a própria pessoa muitas vezes tem que dar, mas é para auxiliar, acompanhar essas ressignificações, né? De que eu vou fazer agora? Teremos consequências, teremos sequelas. Hoje se fala até de problemas futuros. Até de 20 a 30 anos ainda nós teremos sequelas desta pandemia. Né? Pensando que a gente pode ter um problema hoje, isso gerar algo nos nossos filhos, que gera um trauma muito grande, que ele pode passar para o próximo, para o neto. Então, a gente não tem noção ainda do que vai acontecer. Eu sempre gosto muito de um questionamento interno, né, diante das minhas dificuldades, assim, de trocar o porquê eu, porquê comigo, porquê isso, para quê? Para que eu preciso passar por isso? Para que eu preciso vivenciar tudo isso? O que eu tenho que aprender com isso? Né? Então, todos nós temos que tirar alguma lição disso que nós estamos vivendo. Alguns estão vivenciando mais dores, outros menos, mas todos nós estamos tendo algum tipo de aprendizagem. A importância de trabalhar a saúde mental, de falar das nossas dores, né? Então, o que é trabalhar a saúde mental? Não guarde para você. Fale do que você está sentindo. Se não está... Estou irritado, fale da sua irritação, não engula. Estou triste, põe para fora. Chore. Mas eu não gosto de chorar. Escreva. Está com raiva, manifeste essa raiva. Mas manifeste de que maneira? Eu não posso sair brigando, dando um soco na cara de todo mundo, mas eu posso, talvez, sei lá, ir para treinar uma luta ou bater numa almofada, alguma coisa que eu coloque para fora. Porque quanto mais a gente engole para viver na sociedade do espetáculo, mais eu adoeço fisicamente. Então, cuidar da saúde mental é cuidar do corpo físico,
né? De nada adianta, quer dizer, adianta também, ajuda, né? Mas eu posso ter a melhor alimentação do mundo, eu posso fazer milhões de exercícios físicos, mas se aqui eu não estou também bem, o corpo começa a padecer. Cuide das suas emoções, porque elas podem te adoecer fisicamente. A ideia é que a gente não adoeça mais, né? Nós estamos falando de colapso em saúde mental e saúde física em hospitais. Se todo mundo ficar doente, os hospitais vão ficar pior ainda. Então a gente precisa olhar para isso e quanto mais cedo e precoce, melhor. Né? Como qualquer outra doença grave, quanto mais cedo eu começo a diagnosticar, a perceber, não é frescura, não é frescura, é seu, né? Mas é que as pessoas acham que a minha dor é pequena. Eu não vou saber medir a sua dor se eu não vivo ela. Então, às vezes aquilo que para mim é muito intenso, para o outro não é, né? Então é muito difícil a gente medir qual é o tamanho da dor. Cada um sabe a sua dor e a gente precisa se respeitar. A minha dor comparada à dor que eu tive a outra vez, ela é maior ou ela é menor? É uma comparação comigo, não com a sua, que é uma outra história, né? Que vem de uma outra carga e assim por diante. Então, o se respeitar é algo completamente individual e é um amor próprio, né? Então, se a gente pode dizer para as pessoas aí, busquem olhar a sua saúde mental, busquem ajuda profissional, conversa com a vizinha, usem os recursos da tecnologia. Então nós precisamos de renovação o tempo inteiro. E para isso a gente precisa se olhar. O que eu fiz no ano passado que eu quero mudar? O que eu pretendo para o ano que vem? Então esse rito de passagem ele tem que ser constante na nossa vida para a gente melhorar enquanto ser humano.